Olá, esse é mais um vídeo da série de dúvidas da disciplina de Matemática Computacional, nossa nona dúvida, e ela refere-se à construção de uma tabela verdade. Para análise do valor lógico dessa proposição que foi colocada aqui no final, uma proposição composta, tá? E que envolve apenas duas proposições simples, que são P e Q. Perceba que nós temos uma situação aqui com uso de parênteses, né? P ou Q e não P, tá? Uma disjunção, aqui é o ou, aqui é o e, tá? E depois um condicional. Se você quiser colocar aqui para ajudar aí nessa análise, né, colchetes envolvendo aqui essa conjunção, esse e, tá? Para não confundir, porque depois nós temos um condicional. Você pode colocar: eles não são obrigatórios aí. Por quê? De acordo com as leis que nós vimos de prioridade de operações, primeiro você realiza disjunção e conjunção, tá? Para depois fazer o condicional e o bicondicional. Perfeito? Assim como ocorre, por exemplo, com a adição e subtração, multiplicação e divisão. Primeiro multiplica, por exemplo, para depois somar. Se você quiser primeiro somar para depois multiplicar, aí você precisa usar parênteses. Caso contrário, não. O que eu estou querendo dizer é isso daqui. Ó. Você tem lá 2 mais 3 que multiplica 4. Se você deixar dessa forma, primeiro você vai multiplicar. Né? Tá aqui, vai dar 12. Com mais os 2, 14. Ok? Tá? Agora, caso você deseje primeiro somar para depois multiplicar, aí você tem que utilizar os parênteses. Vai fazer primeiro 2 mais 3, que dá 5, e aí multiplicar por 4, que vai dar 20. Tá? São resultados completamente diferentes. Perfeito? Então, se quiser deixar ali os colchetes, você pode deixar, não vai mudar nada. Nós temos aqui duas proposições simples, né? O número de proposições é 2. Então, quantas linhas vai ter a nossa tabela? Sempre 2 elevado a n. Né? Então, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4. São 4 linhas que estão aí já dispostas. E aí você atribui os valores lógicos para as proposições iniciais, de tal forma que você consiga esgotar todas as possibilidades de combinações, né, de valores V e F. Tá? A dica aí, já que nós temos 4 linhas, começa sempre intercalando V com F, VF, VF. Tá? Depois faz 2 Vs, 2 Fs. Se tivesse uma terceira proposição, aí nós teríamos 8 linhas. Tá? Você faria 4 Vs, 4 Fs, tá? Depois 8 Vs, 8 Fs, se você tivesse mais proposições simples. Bom, começando aqui pela negação de P. Tá? Esse símbolo aqui é negação, assim como o tio, assim como a apóstrofe, assim como a barra em cima do termo. Ok? E negação é muito simples, né? Negar P significa, se ele for verdade, a negação é falsa. Se P for falso, a negação é verdadeira. É só trocar o valor lógico. Né? Então fica FV, FV. Perfeito? Bom, depois nós temos, eu vou construindo aos poucos, né, essa proposição aqui. Tá? E aparece o P ou Q, porque depois nós temos P ou Q e não P. Tá? P ou Q, disjunção, tá? Quando que ela é verdadeira? Né? Quando pelo menos uma das coisas que eu estou dizendo for verdade. Quando P for verdadeiro ou quando Q for verdade. Ou quando os dois forem verdadeiros. Tá? Então, bastou um dos termos aqui ser verdadeiro para a disjunção ser verdadeira. Então, o caso V com V, dá V. O caso F com V também dá V. Por quê? Porque tem uma verdadeira, que é Q. V com F, dá V. E a única situação em que uma disjunção é falsa é quando os dois termos que a compõem são falsos. Perfeito? Bom, agora nós vamos aqui para uma conjunção, é o E, é a ideia do E, tá? De P ou Q e não P. Na verdade, a gente vai analisar essas duas colunas aqui. É a conjunção dessas duas proposições. Tanto faz a ordem aqui que a gente vai considerar. E quando que uma conjunção é verdade ou é verdadeira? Quando os dois termos forem verdadeiros. Quando você fala que P e Q, por exemplo, A e B, vamos falar em A e B, tá?
isso só vai ser verdade quando ocorre A e quando ocorre B. Se um dos dois não é verdadeiro, se um dos dois não ocorre, então a conjunção não é verdadeira, ela é falsa. Então nós temos aqui, ó, F com V, F. V com V, a única situação em que ela é verdadeira. F com V dá F e V com F dá F também. Perfeito? Agora vem o condicional, né? Um condicional do tipo se A, então B, ele é verdade quando, olha, se ocorre A, então ocorre B. Beleza, se os dois ocorrem, se eu tenho o caso V com V, o condicional é verdadeiro também. Perfeito? Agora, se o A é verdadeiro e o B é falso, o B não ocorre, se ocorre A, então ocorre B, é isso que eu estou falando, né? Tá, então eu sei que ocorre A, mas não ocorre o B, então o que eu estou dizendo é falso. Perfeito? Então, o condicional, quando eu tenho V com V, ele é verdadeiro. Quando eu tenho V com F, ele é falso. Agora, e quando o primeiro é falso? Quando a primeira proposição é falsa, o que acontece? Tá? Se ocorre A, então ocorre B, é o que eu estou dizendo. Ah, mas não ocorre A. Então, o B tanto pode ocorrer como não ocorrer. O que eu estou dizendo não é mentira, não é falso, então é verdadeiro. Tá? Quer dizer que o caso F com F é verdadeiro para o condicional e o F com V também. Ou seja, o condicional ele só é falso quando eu tiver o caso VF nessa ordem. Para o condicional a ordem interfere, a ordem é relevante. Tá ok? E o que nós temos aqui, ó, P ou Q e não P, que é esta coluna aqui, tá? Essa proposição. Se P ou Q e não P, então Q. Aí a gente analisa aqui. Então é um condicional neste sentido aqui, ó. Ok? Nesse sentido aqui. Então vamos lá. Se F, então V. Se o antecedente, que é o primeiro, for falso, o condicional já é verdadeiro. Então você já pode pôr verdade aqui, ó, nesses três. Tá? Por quê? Porque os antecedentes são verdadeiros. Tá? E depois, se V, então V também é verdade. Isto daqui é o que a gente chama de tautologia. Tá? Então o que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente dos valores atribuídos a P e Q, né? O que eu tenho aqui é o valor lógico dessa proposição é V. Perfeito? É isso aí e até o próximo vídeo.